vocês se perguntem se o clima está mudando. E se o clima está mudando, o que está fazendo ele mudar? E como está fazendo mudar? Será que é o oceano engolindo de repente uma cidade inteira? Ou uma onda de 30 metros invadindo uma grande metrópole, como a gente vê nos filmes? Não é dessa maneira. É com a seca dos rios na Amazônia, como aconteceu em 2023, onde chegou nos menores níveis já registrados, onde comunidades ribeirinhas ficaram sem o principal meio de transporte e principal meio de sustento. Ou como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, onde chuvas extremas, com valores inimagináveis, atingiram municípios, tiraram pessoas de casa e tiraram centenas de vidas. E para nos ajudar a explicar isso, um cientista britânico chamado Ed Hawkins produziu esse gráfico lá em 2018. Cada listra desse gráfico representa um ano, onde começa lá em 1700 e vai até 2024. A listra representa a temperatura média do planeta Terra. E se vocês entenderam bem, o clima está acelerando, e de forma muito acelerada, principalmente nos últimos 60 anos. Bom, vocês podem estar achando que eu trouxe aqui a entrada do Netflix para traduzir um pouco da mudança do clima, porque como é que a gente vai saber como é que era o clima em 1700, se lá não existiam aparelhos que registrassem isso? Então, os cientistas desenvolveram vários métodos, e um deles, onde cientistas aqui de Porto Alegre, da URGS, a menos de 10 quilômetros do colégio, inclusive meu orientador, eles vão até a Antártica, todo verão, e recolhem testemunhos de gelo. Mas o que são testemunhos de gelo? Bom, vamos começar do princípio. Para precipitar neve, tem que se formar um floco de neve na atmosfera. Vocês sabem bem como é que é um floco de neve. Dentro do floco de neve, existem bolsões de ar. Esses bolsões de ar, quando eles se formam, vão ter a assinatura da atmosfera de quando ele se formou. Na Antártica, por exemplo, precipita 7 centímetros por ano. O floco de neve precipita e se deposita no manto de gelo. Vai se manter lá e mais flocos de neve vão precipitar em cima. E conforme se for precipitando, vai se depositando e vai formando a camada de gelo. E é aí que os cientistas entram em ação. Os cientistas vão até a Antártica de navio, passam frios de menos 50, menos 60, menos 70 graus, pegam rajadas de vento de 200 km por hora para recolher esse testemunho de gelo. O testemunho de gelo é uma forma cilíndrica do gelo. Assim como um canudo, quando vocês vão tomar um suco ou um Toddy, eles perfuram o gelo, retiram esse cilindro de gelo, então podem ver cada camada do gelo. Cada camada. E podem estudar cada camada do gelo. Cientistas da Europa já chegaram a 800 mil anos atrás com esse estudo, por causa da assinatura lá do bolsão de ar do floco de neve que eu comentei antes. Os cientistas aqui da URG já chegaram a 300, 400 anos atrás. Isso nos possibilita gráficos como esse, onde a gente consegue ter a ideia da concentração de carbono na atmosfera. E como vocês estão craque em saber, o gás carbônico é o principal gás do efeito estufa. E a gente está entendendo que ele tem cada vez mais aumentado, como eu já disse antes. E junto com o gás carbônico aumentando na atmosfera, a gente tem a temperatura aumentando. Então, aquele gráfico que eu mostrei faz sentido. E a atmosfera, assim como vocês se comunicam com os colegas durante a aula e a professora manda ficar em silêncio, a atmosfera se comunica com o oceano. E o oceano responde à atmosfera, responde de uma maneira negativa. A gente tem visto que a anomalia da temperatura do oceano tem cada vez mais aumentado. E isso traz efeitos bastante graves, como o da imagem ali, onde corais cheios de cores, como os que estão aqui ao meu redor, estão perdendo essas cores bonitas, estão perdendo suas vidas. Bom, vocês entenderam como é que está o panorama global na mudança do clima. Mas aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente mora, como é que a gente está sendo afetado? Então, eu falei lá com o Ed Hawkins, falei, olha só, vou lá falar com a gurizada do Anchieta, preciso de um gráfico para o Rio Grande do Sul, para a gente entender como é que a mudança do clima está acontecendo aqui. Ele me mandou. E aí, não é de 1700, é de 1900. Mas, mesmo assim, a gente consegue ter uma ideia da mudança do clima de 1900 até 2020. E sim,
a temperatura média do Rio Grande do Sul está aumentando e de forma acelerada. Esse mapa, se vocês bem viram, é um mapa mundi. E quem produziu ele foi o IPCC. O IPCC é o principal relatório de mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas. O último relatório lançado foi em 2021, onde eles produziram um mapa desse. Se vocês bem viram, ele está dividido em várias regiões. E nós estamos nessa região aqui, sudeste da América do Sul, que engloba Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, Uruguai, parte da Argentina e Paraguai. E o que está nos dizendo esse mapa? Que os episódios de calor extremo estão aumentando, e de forma acelerada. A gente está, infelizmente, craque em saber disso. No último verão, Quaraí, um município na fronteira com o Uruguai, registrou a temperatura de 44 graus Celsius. A maior já é registrada no Rio Grande do Sul. Fora a temperatura que fez em Porto Alegre também, de 41 graus no último verão. Vocês vão experienciar isso nos próximos verões. Estudando para o Enem, para o vestibular, estando aqui em Porto Alegre, ou também em outras cidades. Mas o que nos chama mais atenção, além do calor extremo, é esse outro mapa aqui, onde eu quero que vocês observem, de novo, a nossa região, sudeste da América do Sul. E diferente do outro mapa, onde quase todo estava colorido, só a nossa região está colorida. Esse mapa representa os episódios de chuva extrema. E os cientistas do mundo, os melhores cientistas do mundo, estão entendendo o quê? Os episódios de chuva extrema vão aumentar, como já estão aumentando na nossa região, no Rio Grande do Sul. E a gente, de novo, está craque em saber disso. Com chuvas que inundaram cidades inteiras, fizeram pessoas saírem de casa, perder seus pertences e perder suas vidas, infelizmente. Bom, se vocês não estão convencidos, porque eu sei que aqui tem uma pessoa que não está muito bem convencida aqui na minha frente, porque eu trouxe um logo da Netflix, trouxe um mapa mundi colorido, mas cadê os estudos? Existe um site que vocês podem acessar, que é o World Weather Attribution, onde eles, sempre que tem um evento extremo de calor, de chuva, eles vão lá, os maiores cientistas do mundo se reúnem e tentam atribuir esse evento extremo à mudança do clima. Eles fizeram isso com a gente em 2024, em maio. Eles entenderam que o evento extremo, o desastre daqui do Rio Grande do Sul teve 3 causas. A falha de infraestrutura, como a gente viu aqui em Porto Alegre, na falha da drenagem, o El Niño, que eu vou deixar isso aí para o professor de geografia de vocês explicar, e a mudança do clima. Eu quero que vocês lembrem daquele gráfico que eu mostrei anteriormente, da temperatura média aumentando. A gente entende que hoje a gente está num 1,4 graus Celsius acima do que era nos níveis pré-industriais. A chuva que aconteceu ano passado, em maio, é comum num planeta 2 graus Celsius mais quente. Ou seja, o que aconteceu ano passado seria para acontecer só daqui a 40, 50, 60 anos. E, além disso, a mudança do clima aumentou entre 6% e 9% a precipitação aqui, fazendo com que atingisse volumes de 900 milímetros em municípios como Caxias do Sul. Bom, o IPCC só nos traz notícia ruim, mas também nos traz o que a gente tem que fazer, o que os governantes têm que fazer. E eu trouxe aqui 2 pontos que a gente tem que se apoiar. Um deles é a mitigação. O que é a mitigação? É reduzir o problema. E como é que a gente vai reduzir o problema? Com a redução rápida e profunda das emissões de CO2, além, claro, de outros gases de efeito estufa, como o metano, mas principalmente do CO2. Além disso, também tem que haver um investimento em energia limpa, como a energia solar, eólica, além do reflorestamento e proteção das florestas e das áreas verdes. Porque a gente muito bem viu que onde inundou foi em áreas onde não tinha área verde para pegar essa água e levar para o solo de volta. E também o segundo ponto é a adaptação. A gente sabe que está tendo a mudança do clima, estão tendo os eventos extremos, e a gente tem que lidar com os impactos. Temos que nos adaptar a eles. Mas como? Planejando cidades mais resistentes a eventos extremos, como drenagem urbana, melhorar os esgotos, e áreas verdes, como eu já comentei. Sistemas de alerta e respostas a desastres climáticos.
Uma pessoa que tem vulnerabilidade, ela tem que saber o que vai acontecer, quando vai acontecer e o que ela tem que fazer. Se ela tem que sair de casa, se ela tem que ir para um abrigo, se ela tem que ir para um ponto de encontro de emergência. A comunicação é essencial no mundo que estamos hoje. E, além disso, também tem que haver adaptação à produção de alimentos às novas tendências. E aqui eu trago mais 2 pontos sobre o que nós podemos fazer, pessoas que estão aqui ao meu redor nesse momento. Eu quero falar numa que é a curto e médio prazo. Que eu entendo que aqui ao meu redor tem futuros economistas, advogados, engenheiros, cientistas, professores e políticos. Aqui vão ter futuros políticos. E vão ser pessoas tomadoras de decisão. E já pegando um gancho com isso, a curto prazo, pensando já daqui a pouco no ano que vem, a gente tem que pensar na nossa maior arma numa democracia, que é o voto. O voto, a gente tem que olhar para os candidatos e candidatas e entender o que eles estão falando sobre a mudança do clima, como é que os deputados estão falando sobre a mudança do clima no Rio Grande do Sul, o que eles vão fazer para mitigar, para adaptar. Porque a gente tem que entender que a crise climática é a maior emergência da nossa geração. Muito obrigado.